O silêncio que pairava sobre o Lago Corumbá, em Caldas Novas, no dia 17 de setembro de 1999, jamais poderia antecipar o que viria. Era para ser apenas um final de semana de descanso, um respiro para dois trabalhadores dedicados que sonhavam com instantes de paz. Mas o que começou como um refúgio transformou-se em um abismo insondável de ausência e mistério. Regina Assis, 44 anos, mulher de elegância discreta, sempre sonhou com a simplicidade de uma vida em família. Ao lado dela estava Mauro, 46 anos, um marido atento, que nunca largava o hábito de registrar pensamentos e detalhes em um pequeno caderno de capa gasta. Eles não buscavam luxo, apenas momentos para reabastecer a alma. Caldas Novas, com o seu parque aquático, o reflexo do sol sobre a superfície do lago e a promessa de dias leves, parecia o cenário ideal. Naquele fim de semana, eles chegaram sorridentes, carregando consigo não apenas malas, mas também esperanças e pequenos símbolos de sua vida. Um molho de chaves com um chaveiro em forma de pequi, presente dos filhos, lembrança singela que traduzia amor. Nada indicava que aquelas horas de lazer seriam as últimas que o mundo veria deles. E então, o desaparecimento. Sem rastros claros, sem testemunhas que pudessem oferecer uma resposta definitiva. Apenas a ausência, um vazio que começou a ecoar por dias, semanas, anos. O tempo passou, e como sempre faz, depositou poeira sobre memórias, abafou vozes, desgastou lembranças. Até que 7 anos depois, em 2006, o acaso devolveu fragmentos daquilo que parecia perdido para sempre. 2 corpos, um molho de chaves e um rolo de filme com apenas 2 fotos. Uma delas marcada como cicatriz, mostrando uma placa fria. Área técnica, proibida a entrada. Este é o tipo de história que o tempo insiste em tentar sepultar, mas que ressurge para nos lembrar da fragilidade da vida e da força do mistério. Bem-vindos ao Arquivo do Tempo, onde as histórias esquecidas são contadas novamente. Nosso propósito é reabrir as páginas empoeiradas de casos que se perderam no silêncio dos anos, trazendo à tona não apenas os fatos, mas também a dor, a espera e a humanidade que nunca devem ser apagadas. Hoje você vai acompanhar a jornada sombria de Regina e Mauro, um casal que buscava apenas descanso e acabou se tornando refém do inexplicável. Uma história em que o tempo é personagem, em que objetos guardam segredos e em que a ausência fala mais alto do que qualquer testemunho. Prepare-se. Esta não é apenas a narrativa de um desaparecimento. É o eco de vidas interrompidas. É a lembrança que insiste em não se deixar enterrar. É um convite a caminhar conosco por entre memórias desfeitas e perguntas sem respostas. E talvez ao final, a questão mais dolorosa permaneça. O que realmente aconteceu com Regina e Mauro naquela tarde tranquila à beira do lago? Regina Assis e Mauro eram, em muitos sentidos, o retrato de milhares de brasileiros anônimos. Trabalhadores, discretos, dedicados ao lar e aos filhos. Carregavam nos ombros o peso de uma vida de compromissos, mas também a esperança de pequenos instantes de felicidade. Regina tinha um jeito calmo, quase maternal, com um sorriso que não precisava ser largo para aquecer quem estivesse por perto. Aos 44 anos, trazia no olhar uma mistura de cansaço e ternura. Sonhava com coisas simples, tardes sem pressa, uma mesa posta para toda a família, o aconchego da rotina sem surpresas. Sua vida era marcada pela disciplina e pela elegância modesta. Vestidos floridos, sandálias leves e o cuidado em manter a casa como um espaço de paz. Mauro, 2 anos mais velho, era um homem metódico. Carregava consigo um pequeno caderno, desses de capa dura, onde escrevia desde lembretes triviais até reflexões silenciosas. Gostava de observar. Trabalhava muito, mas reservava sempre um tempo para registrar suas impressões do mundo. Para os filhos, era aquele pai paciente, às vezes excessivamente cuidadoso, que perguntava 2 vezes se todos haviam levado agasalho. Para Regina, era um companheiro presente, ainda que um pouco fechado em suas próprias anotações. A família, unida, vivia com simplicidade. O presente mais simbólico que Regina e Mauro haviam recebido dos filhos, um chaveiro em forma de pequi,
fruto típico do cerrado goiano, era carregado por eles em todas as viagens. O pequeno objeto representava amor, pertencimento e raízes. Não era apenas um acessório, era uma lembrança viva de casa, dos filhos, da vida que os aguardava após cada retorno. Quando decidiram viajar para Caldas Novas no feriado de setembro de 1999, o clima era de expectativa. Aquela era a oportunidade rara de um descanso breve, mas merecido. O destino escolhido não era exótico nem distante, mas prometia aquilo que eles mais desejavam: leveza. O resort com parque aquático e a proximidade do Lago Corumbá eram convites à tranquilidade. Água, sol, silêncio. Na manhã do dia 17, eles chegaram. A estrada havia sido longa, mas o casal parecia feliz. Testemunhas lembrariam mais tarde de um casal de meia-idade que se cumprimentava com sorrisos, que carregava poucas bagagens e parecia satisfeito em simplesmente estar ali. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último registro de normalidade. O desaparecimento começou de forma discreta. Primeiro, um atraso no contato esperado com os filhos. Depois, uma ausência sentida nas áreas comuns do resort. Naquele fim de semana movimentado, era fácil acreditar que eles haviam se recolhido, que preferiam o silêncio dos próprios pensamentos à agitação. Mas conforme as horas passavam, o incômodo crescia. Funcionários do resort recordariam de vê-los caminhando próximo a uma das entradas técnicas, uma área sinalizada com a placa "Proibida a entrada". O que teriam ido fazer ali? Por quê? Seria apenas curiosidade, um erro de percurso, ou havia algo mais? O domingo chegou e com ele a inquietação tornou-se desespero. O casal não apareceu no café da manhã, nem no check-out. O quarto, encontrado arrumado, parecia abandonado em silêncio. Nenhuma mala faltando, nenhuma despedida, apenas a ausência, seca, quase violenta. A notícia logo se espalhou. Regina e Mauro haviam desaparecido sem deixar rastros. Para a família, a angústia começou naquele instante. As primeiras ligações foram carregadas de incredulidade. Como seria possível que dois adultos em plena luz do dia, em um resort movimentado, simplesmente deixassem de existir? As horas se transformaram em dias e a sensação de vazio tomou conta. O resort, antes cenário de lazer, passou a ser palco de buscas improvisadas. O lago foi revistado, trilhas foram exploradas, áreas restritas foram verificadas, nada. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de fuga, nenhuma explicação plausível. O desaparecimento de Regina e Mauro não era apenas uma tragédia pessoal, era uma ferida aberta, um mistério que começava a se alimentar do silêncio. Cada detalhe do cotidiano do casal se transformou em pista potencial. O caderno de Mauro, as conversas dos dias anteriores, o chaveiro de Pequi, que agora parecia mais carregado de sentido do que nunca. O tempo, cruel, não tardou a se tornar o principal antagonista. A cada minuto sem respostas, a angústia da família aumentava. A cada hora sem pistas, a busca parecia mais desesperada. A cada dia sem notícias, o abismo do desconhecido se aprofundava. Naquele setembro de 1999, Regina e Mauro desapareceram não apenas fisicamente, mas também simbolicamente. Eles foram engolidos por um mistério que ainda hoje ecoa. Como duas vidas tão presentes, tão palpáveis, poderiam ser apagadas assim, de repente, sem explicação, em meio a risadas e piscinas de um resort de férias? E enquanto o mundo seguia seu curso, para aqueles que amavam Regina e Mauro, o relógio havia parado. O tempo deixava de ser uma sucessão de segundos e se tornava um peso, uma sombra, uma ausência cada vez mais sufocante. A notícia do desaparecimento de Regina e Mauro espalhou-se com a velocidade de um sussurro que se transforma em grito. O resort, até então cheio de risadas e vozes ecoando pelas piscinas, mergulhou em um estado de inquietação. O que começara como um contratempo, talvez um passeio mais longo, um atraso inesperado, rapidamente ganhou contornos de tragédia. No início, todos acreditavam em uma explicação simples. Talvez o casal tivesse saído para explorar a região, caminhado pelas trilhas que circundavam o Lago Corumbá ou feito uma visita a um dos miradouros próximos. Mas, conforme as horas se alongavam e nenhuma notícia chegava, a preocupação tornou-se inevitável. Funcionários, hóspedes, familiares contatados por telefone, todos começaram a repetir a mesma frase.
Eles simplesmente sumiram. A primeira busca foi improvisada. Funcionários do resort revisaram corredores, depósitos, áreas de manutenção. Grupos menores se organizaram para caminhar em volta do lago, chamando pelos nomes de Regina e Mauro. O eco das vozes misturava-se ao vento que soprava sobre a água, mas nenhuma resposta vinha. O silêncio, denso, começava a pesar sobre todos. Quando a polícia foi acionada, ainda havia uma centelha de esperança de encontrar o casal em segurança. O delegado responsável mobilizou equipes locais, cães farejadores, mergulhadores. O Lago Corumbá, vasto e calmo, tornou-se alvo de buscas meticulosas. Cada ondulação da água parecia esconder um segredo. Os mergulhadores emergiam exaustos, trazendo apenas o reflexo frio da ausência. Os quartos do resort foram vasculhados. No apartamento de Regina e Mauro, tudo estava em ordem. A cama feita, as roupas dobradas, os objetos pessoais alinhados. Era como se tivessem saído apenas para um breve passeio. Mas a ausência das malas, ainda intactas, transformava o cenário em algo perturbador. Não havia sinais de fuga, não havia rastros de violência, apenas o vazio. A família, convocada às pressas, chegou tomada pelo desespero. Os filhos, jovens, ainda incapazes de compreender o tamanho da tragédia, agarravam-se a cada rumor, a cada promessa de que algo poderia ser descoberto. O chaveiro em forma de pequi, símbolo do lar, não foi encontrado entre os pertences, um detalhe aparentemente pequeno, mas que começou a atormentar os familiares. Onde estaria aquele objeto carregado de significado? Enquanto isso, a imprensa local começava a cobrir o caso. Manchetes falavam de casal desaparecido em resort de luxo, e logo teorias apressadas começaram a circular. Acidente? Crime? Fuga planejada? Cada hipótese parecia tão improvável quanto a outra. Como poderiam duas pessoas desaparecer em pleno dia de luz em um espaço tão movimentado? As buscas se intensificaram durante dias. Helicópteros sobrevoaram a região, mergulhos repetiram-se, áreas de mata próximas foram exploradas. O caderno de anotações de Mauro, que poderia conter alguma pista, parecia não revelar nada além da rotina de um homem meticuloso. Pequenas frases sobre o dia, observações banais, lembretes de tarefas futuras. Nenhum sinal de despedida, nenhum indício de que algo estava prestes a acontecer. E então, o tempo começou a corroer as esperanças. As equipes de busca, exaustas, começaram a reduzir os esforços. A polícia, diante da falta de pistas, voltou-se para relatórios frios e investigações burocráticas. O caso, antes prioridade, foi gradualmente sufocado pela rotina de outros crimes, outras urgências. Para a família, cada visita ao resort transformava-se em tortura. A piscina, as áreas de lazer, os corredores, tudo lembrava o último lugar onde Regina e Mauro haviam sido vistos. O resort, que deveria ser lembrança de descanso, tornou-se para eles um mausoléu sem corpo, um espaço carregado de fantasmas. Com o passar dos meses, a dor deu lugar a uma angústia ainda mais cruel, a da incerteza. Enterrar é doloroso, mas viver sem respostas é insuportável. A cada amanhecer, surgia a mesma pergunta. Estariam vivos? Perdidos? Sofrendo em algum lugar? Ou já descansavam em silêncio sobre a terra ou nas águas? Os rumores cresceram. Hóspedes que juravam ter visto o casal caminhando em direção a uma área técnica restrita. Funcionários que mencionavam barulhos estranhos naquela noite. Pessoas que afirmavam que talvez tivessem sido vítimas de assalto fora do resort. Mas nenhuma versão se confirmava. As versões multiplicavam-se como sombras, mas a verdade permanecia intocável. À medida que os anos 2000 se aproximavam, a tragédia de Regina e Mauro começou a ser engolida pelo esquecimento coletivo. O caso esfriou, os jornais silenciaram, os investigadores mudaram de foco. Apenas a família continuava acesa em sua luta contra o tempo. Reuniões em delegacias, cartas para autoridades, apelos emocionados, todos com a mesma súplica, que o mistério fosse resolvido. Mas o tempo é implacável. Ele não apenas leva memórias, mas também mina forças. E assim, pouco a pouco, a busca por Regina e Mauro deixou de ser manchete e tornou-se apenas mais um processo engavetado, com páginas amareladas e fotos desbotadas. Ainda assim, o vazio permanecia. Na ausência de respostas,
o mistério ganhava uma presença quase física, um eco constante, um silêncio ensurdecedor, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Foi nesse limiar, entre a esperança e a resignação, entre a busca e o esquecimento, que a história de Regina e Mauro ficou suspensa. Um intervalo de 7 anos em que o mundo seguiu em frente, mas para aqueles que o amavam, o relógio permaneceu congelado no dia 17 de setembro de 1999. Os anos que se seguiram ao desaparecimento de Regina e Mauro não foram apenas uma sucessão de dias no calendário. Foram uma travessia interminável por corredores de silêncio. Um mergulho em um vazio que não cessava de se expandir. A casa em que moravam, antes um espaço de rotina simples e aconchegante, transformou-se em cenário de ausência. O quarto do casal permanecia intacto, como se eles pudessem regressar a qualquer instante. As roupas ainda estavam dobradas nos armários, o perfume discreto de Regina parecia resistir no ar, e sobre a escrivania repousava o caderno de Mauro, fechado, guardando palavras que agora se tornavam relíquias. Para os filhos, cada objeto da casa ganhava um peso simbólico. A cadeira vazia na mesa de jantar deixava de ser apenas um assento para se transformar em lembrança constante de que algo havia se rompido no tecido da vida. O chaveiro em forma de pequi, que não fora encontrado entre os pertences recolhidos, tornara-se obsessão da memória. Onde estaria? Preso a alguma fechadura esquecida? Caído em um canto escuro? Ou acompanhando-os em seus últimos instantes? A família se viu obrigada a reinventar sua própria rotina ao redor do vazio. As manhãs já não começavam com o sorriso tranquilo de Regina preparando o café, nem com o hábito silencioso de Mauro de folhear seu caderno. Em vez disso, havia a espera por notícias que nunca vinham. Havia o telefone que tocava e fazia o coração disparar, apenas para depois revelar-se mais uma ligação comum, mais uma promessa frustrada. O tempo, aquele mesmo que sempre correu de forma indiferente, agora parecia zombar, arrastando-se em passos lentos, impondo aos que ficaram uma espera sem horizonte. Nos primeiros meses, a casa era visitada constantemente por vizinhos, amigos, curiosos que ofereciam palavras de conforto ou apenas a presença solidária. Mas pouco a pouco, como acontece em todas as tragédias prolongadas, o mundo exterior começou a se afastar. As visitas tornaram-se mais raras, as palavras de apoio mais escassas, até que restaram apenas os familiares próximos, isolados em sua dor particular. A comunidade, que no início parecia compartilhar o peso do mistério, aos poucos seguiu em frente. Mas para os filhos de Regina e Mauro, seguir em frente era impossível. Cada data especial, aniversários, formaturas, Natal, transformava-se em ritual de ausência. O bolo não tinha quem apagasse as velas, a mesa posta tinha sempre 2 lugares que ninguém ousava ocupar. Com o passar dos anos, a dor se metamorfoseou em resistência. Os filhos aprenderam a crescer carregando uma ausência como identidade. Nos corredores da escola, eram lembrados não apenas por seus nomes, mas pela tragédia que os marcava. Alguns colegas os olhavam com compaixão, outros com curiosidade mórbida, mas todos os reconheciam como os filhos do casal desaparecido em Caldas Novas. Essa marca, que eles não escolheram, tornou-se parte inseparável de suas vidas. Em cada conversa, em cada novo círculo social, a sombra do desaparecimento surgia, impondo-se como um fantasma que não podia ser evitado. A cada visita ao resort, porque nos primeiros anos eles insistiram em voltar, a dor se renovava. O Lago Corumbá, que deveria ser um espelho de tranquilidade, transformara-se em inimigo silencioso. Seus reflexos brilhantes lembravam mais um túmulo líquido do que um destino de lazer. As áreas de lazer, com risadas e barulho de crianças, soavam como uma afronta, como se o mundo ousasse rir em um lugar que, para eles, estava condenado ao luto. O resort, com suas piscinas e corredores bem cuidados,
Era como um palco cuidadosamente arrumado para esconder a tragédia que se passara entre seus bastidores. Com o tempo, os familiares deixaram de voltar. Não suportavam a ironia do cenário. O que antes era lugar de esperança transformou-se em cemitério sem lápide. Era mais suportável guardar o mistério em casa, entre paredes familiares, do que enfrentá-lo no mesmo espaço onde Regina e Mauro haviam desaparecido. Ainda assim, por mais que evitassem o lugar, não conseguiam evitar os pensamentos. O tempo não trouxe respostas, mas trouxe novas formas de dor. Havia noites em que os filhos sonhavam com o retorno dos pais. Imaginavam ouvir o barulho da chave girando na porta, o som dos passos no corredor, o riso discreto de Regina chamando-os para a mesa. Mas ao acordar, o silêncio era ainda mais ensurdecedor. Outras vezes, o tempo produzia raiva. Raiva dos investigadores que não encontraram nada, raiva das testemunhas que se contradiziam, raiva do mundo que parecia ter esquecido. O tempo, esse mesmo que destrói memórias, também se encarregava de transformar o luto em resistência. A família desenvolveu pequenos rituais para manter Regina e Mauro vivos. Todos os anos, no dia 17 de setembro, acendiam velas, reuniam-se em silêncio, rezavam. Não rezavam apenas para respostas, mas também para que a memória não fosse devorada pelo esquecimento. Às vezes, reler o caderno de Mauro tornava-se exercício doloroso. Suas anotações banais, lembretes de pagar contas, ideias soltas, descrições de dias comuns, transformavam-se em tesouros, em evidências da humanidade simples que o tempo havia interrompido. E assim passaram-se 7 anos. 7 anos em que o vazio foi moldando o cotidiano, em que a ausência deixou de ser apenas um acontecimento para se tornar um estado de existência. Viver sem Regina e Mauro não era viver apenas sem duas pessoas queridas. Era viver em permanente suspensão, como se o próprio tempo tivesse parado em 1999. Para os que ficaram, cada dia era uma repetição da mesma pergunta não respondida. Onde estão? O vazio deixado pela ausência de Regina e Mauro não tardou a ser preenchido por algo ainda mais corrosivo: as teorias. Porque o ser humano, incapaz de conviver por muito tempo com o silêncio, inventa versões, molda histórias, constrói hipóteses que servem, ao mesmo tempo, de consolo e de tortura. Foi assim que, nos primeiros anos, a família se viu cercada por rumores que se multiplicavam como ervas daninhas em terreno abandonado. Alguns juravam que o casal havia sido vítima de um crime dentro do resort, um assalto mal explicado, talvez cometido por alguém que não queria ser descoberto. Havia quem afirmasse, em voz baixa, que funcionários tinham visto movimentações estranhas naquela noite, que uma parte do hotel fora interditada por manutenção logo após o desaparecimento. Eram murmúrios, nunca provas, mas suficientes para alimentar a sensação de que havia algo escondido sobre a superfície polida do lugar. Outros diziam que Regina e Mauro tinham sido vítimas de um acidente banal, que, distraídos, entraram em uma área de manutenção e ali caíram em algum poço técnico, em alguma estrutura abandonada. Essa hipótese parecia ganhar força porque, anos mais tarde, uma das 2 únicas fotos encontradas no rolo de filme mostraria justamente uma placa metálica fria e direta. Área técnica, proibida a entrada. Mas no ano 2000, ninguém tinha ainda essa imagem como referência. Restava apenas a especulação e a dor de imaginar os 2 presos, esquecidos em algum canto do resort, sem que ninguém os ouvisse chamar. A versão mais cruel, porém, era a da fuga voluntária. Havia vizinhos que, sem pudor, diziam que Regina e Mauro havia planejado desaparecer, que talvez quisessem começar uma nova vida longe de tudo e de todos. Eles eram discretos demais, alguém comentou. Talvez guardassem segredos. Para a família, essa teoria era uma punhalada, porque insinuava que todo o amor recebido, toda a rotina partilhada, não passara de fachada. Era negar a memória de carinho, de simplicidade, de uma vida construída com esforço e afeto. E ainda que ninguém acreditasse realmente nisso, o rumor se espalhava como veneno. No interior de Goiás, como em tantas outras regiões do Brasil, também surgiram explicações sobrenaturais.
O Lago Corumbá, diziam alguns, era lugar de forças estranhas, de histórias não contadas. Havia quem lembrasse de desaparecimentos antigos, de pescadores que nunca voltaram, de lendas sobre águas que engolem os incautos. Para uma família devastada, ouvir tais histórias era como ser empurrado para um labirinto ainda mais escuro, porque quando a realidade falha em oferecer respostas, até a superstição encontra espaço. Os investigadores, pressionados por esse turbilhão de rumores, tentaram seguir cada pista, mas sempre acabavam diante de becos sem saída. Relatórios foram preenchidos, depoimentos coletados, mapas da região rabiscados, mas nada se transformava em certeza. Testemunhas contradiziam-se, uns diziam ter visto o casal perto da piscina à noite, outros afirmavam que os viram caminhando em direção ao lago, e havia ainda os que juravam que se aproximaram de uma área restrita. Cada testemunho parecia apagar o anterior, como se o tempo tivesse decidido deliberadamente embaralhar todas as peças. Para os familiares, a multiplicação de hipóteses não era um alívio, mas uma tortura, porque em cada versão havia sempre algo que feria. Se tivessem sido vítimas de crime, onde estava a justiça? Se tivessem caído em algum lugar escondido, como explicar a ineficiência de tantas buscas? Se tivessem fugido, como suportar a ideia de que os filhos foram abandonados? Em vez de respostas, as teorias apenas escancaravam o abismo da incerteza. E assim, o passar dos anos foi se tornando um ciclo perverso. Cada manhã trazia a possibilidade de uma nova pista, cada noite devolvia o peso do fracasso. Quantas vezes os filhos de Regina e Mauro não se levantaram da cama acreditando que, naquele dia, uma ligação mudaria tudo? Quantas vezes não correram até a porta imaginando ouvir o som familiar da chave girando? A cada falsa esperança, o mundo parecia mais cruel. Houve dias em que boatos de avistamento surgiram. Um casal parecido com eles foi visto em Uberaba. Alguém jura que os reconheceu em uma feira de Goiânia. Mas todas essas manhãs falsas terminavam em desilusão. Eram pessoas parecidas, coincidências cruéis, ecos de um desejo que nunca se concretizava. O tempo, em vez de apagar, intensificava as dúvidas. Quanto mais distante ficava o dia 17 de setembro de 1999, mais impossível parecia chegar à verdade. O caso transformava-se em lenda urbana, em assunto de esquina, em mistério comentado com descrença. Para os familiares, porém, não havia nada de lenda, havia apenas dor. Havia apenas a certeza de que em algum lugar a verdade existia, mesmo que escondida sob camadas de esquecimento. E foi nesse caldo de teorias, rumores e manhãs falsas que os 7 anos se arrastaram. O mundo seguia seu curso, novos casos surgiam, novas tragédias ocupavam espaço nos jornais. Mas para os que ficaram, cada teoria era como uma chama acesa em meio à escuridão, uma chama que não iluminava, apenas queimava. Com o passar dos anos, o caso de Regina e Mauro deixou de ser manchete. Nos primeiros meses após o desaparecimento, os jornais regionais dedicaram páginas inteiras ao mistério. Fotos do casal, entrevistas com familiares, declarações da polícia. Mas o tempo, sempre impiedoso, foi retirando o brilho da notícia, substituindo-a por tragédias mais recentes, por crimes mais escandalosos, por dramas mais vendáveis. E assim, pouco a pouco, o desaparecimento transformou-se em nota de rodapé, em curiosidade esporádica, até que quase desapareceu também das páginas impressas. No resort, a vida continuava. Novos hóspedes chegavam, famílias riam nas piscinas, crianças corriam pelos corredores. O local, que para os familiares de Regina e Mauro havia se transformado em um espaço maldito, para o mundo exterior permanecia sendo apenas um destino de lazer. O rastro da tragédia não estava mais ali para a maioria das pessoas. As únicas lembranças permaneciam guardadas nos relatórios empoeirados da polícia e nas memórias de poucos funcionários que ainda suspiravam quando alguém, de vez em quando, mencionava a história do casal que nunca voltou do fim de semana. O esquecimento coletivo é mais cruel do que o silêncio, porque o silêncio ainda guarda a possibilidade de ser rompido, enquanto o esquecimento apaga,
dissolve, transforma o acontecimento em poeira. Para os filhos, perceber que o mundo já não falava mais sobre seus pais foi como perdê-los uma segunda vez. A ausência física era insuportável, mas a ausência de memória social era uma afronta. Como podia o mundo seguir como se Regina e Mauro jamais tivessem existido? Nas repartições policiais, o processo foi arquivado em uma prateleira qualquer. Pastas amareladas, fotografias desbotadas, depoimentos que se tornaram quase indecifráveis pelo desgaste do papel. Cada vez que a família buscava reabrir o caso, encontrava portas pesadas de burocracia, falta de recursos, ausência de novas pistas, prioridades em outros crimes. Os investigadores, antes presentes, já haviam sido transferidos, aposentados, substituídos por rostos indiferentes. A tragédia de 1999, que para os familiares permanecia tão viva quanto no primeiro dia, para as autoridades era apenas mais um número em estatísticas que se perdiam no tempo. A vizinhança, que nos primeiros anos se solidarizou, também começou a silenciar. No início, havia visitas frequentes, orações coletivas, abraços compartilhados. Depois, apenas menções ocasionais. "Vocês já ouviram alguma notícia nova?" Perguntavam, mais por educação do que por genuína esperança. Até que nem isso restou. As pessoas, envolvidas em suas próprias vidas, aprenderam a conviver com o mistério alheio como se fosse apenas uma sombra distante. Os filhos de Regina e Mauro, por sua vez, enfrentaram o esquecimento como se fosse um inimigo invisível. Eles não queriam que os pais se tornassem apenas nomes apagados, apenas rostos em fotografias amareladas. Por isso, criaram seus próprios rituais de memória, rezas nos aniversários, velas acesas no dia 17 de setembro, conversas noturnas em que evocavam histórias da infância. Eram formas de resistir contra o apagamento, de gritar contra o esquecimento do mundo exterior. Mas o peso era esmagador. Havia dias em que a sensação era de que tudo se desfazia. As roupas guardadas já não tinham mais cheiro. O caderno de Mauro, relido tantas vezes, já não trazia novidade. As fotografias começavam a desbotar e até a voz de Regina, antes tão clara na memória, tornava-se difusa, como se fosse engolida pela poeira do tempo. O esquecimento não era apenas coletivo, era também interno, infiltrando-se devagar na mente dos que resistiam. E foi nesse ambiente de silêncio, desinteresse e apagamento que o caso permaneceu suspenso durante 7 anos. 7 anos em que o mundo se renovava, em que novas tragédias ocupavam os jornais, em que novas vidas nasciam e outras morriam, enquanto a de Regina e Mauro permanecia em um limbo de inexistência. O mundo os havia esquecido, mas o tempo, que apaga tanto, também guarda segredos. E em 2006, como se decidisse devolver um fragmento esquecido de sua memória, ele trouxe à superfície aquilo que ninguém mais esperava encontrar. Foi em 2006, 7 anos após o desaparecimento, que o acaso decidiu quebrar o silêncio. Um grupo de funcionários realizava reparos em uma área pouco frequentada do resort, próxima a instalações técnicas que, em 1999, haviam sido interditadas. Entre corredores úmidos, poeira acumulada e portas que rangiam ao serem abertas pela primeira vez em anos, algo chamou a atenção. Um espaço esquecido, escondido, onde o tempo parecia ter parado. Foi ali que encontraram os restos mortais de Regina e Mauro. 2 corpos já reduzidos a ossos, entrelaçados ao abandono de ferro enferrujado, cabos e concreto. O ambiente não guardava sinais claros de violência, mas também não oferecia explicações simples. Estavam caídos em posição que sugeria um acidente, como se tivessem entrado por engano em uma área proibida e nunca mais conseguissem sair. Mas, ao redor, havia silêncio demais, indícios demais de que a história não poderia ser tão banal. Próximo aos corpos, 2 objetos resistiram ao tempo, carregados de simbolismo. O primeiro foi o chaveiro em forma de pequi, ainda preso a um molho de chaves já corroídas pela ferrugem. Aquele pequeno presente dos filhos, perdido no dia do desaparecimento, reaparecia como testemunha silenciosa da tragédia.
Para a família, reencontrar o objeto foi como ter diante dos olhos a prova física de que o amor não havia sido apagado, apenas silenciado. O segundo objeto foi ainda mais perturbador, um rolo de filme fotográfico. Quando revelado, apenas 2 imagens puderam ser recuperadas. Uma mostrava o casal em um instante banal, talvez minutos antes de entrarem na área técnica, o sorriso tímido de Regina e o olhar sereno de Mauro. A outra, no entanto, era um enigma, uma placa metálica enquadrada de forma quase deliberada com os dizeres "Área técnica, proibida a entrada". Era como se aquela imagem fosse um aviso, uma marca registrada do último percurso do casal. O achado reacendeu o caso. Jornais que há muito haviam esquecido a história voltaram a publicar manchetes sobre o mistério de Caldas Novas. A polícia, pressionada, reabriu investigações. Mas as respostas não vieram. Havia quem defendesse a versão do acidente. O casal teria entrado por engano em um espaço fechado, onde o resgate nunca os alcançou. Outros, porém, viam no silêncio de 7 anos e na estranha presença do rolo de filme fotográfico sinais de algo mais. Seria possível que alguém tivesse registrado aquela placa de propósito? E se sim, quem? A família, diante do reencontro com os restos de Regina e Mauro, foi obrigada a atravessar a dor de um funeral tardio. 7 anos esperando respostas, e quando elas vieram, eram incompletas. Havia corpos, havia objetos, mas não havia explicação. O tempo havia devolvido apenas fragmentos, não a verdade inteira. O caderno de Mauro, guardado em casa desde 1999, ganhou ainda mais peso simbólico. Entre suas páginas simples, agora repousava o molho de chaves já reencontrado. O chaveiro de Pequi, limpo e preservado, foi entregue aos filhos, que o guardaram como relíquia, como se fosse a última palavra dos pais. Já as 2 fotografias reveladas transformaram-se num enigma eterno. O que significava a imagem daquela placa? Foi acaso? Foi uma mensagem? Ou apenas mais uma peça do mistério que o tempo insiste em manter em silêncio? No fim, o caso de Regina e Mauro jamais foi esclarecido. Não houve culpados, não houve explicação oficial definitiva. Restou apenas a certeza dolorosa de que uma viagem para descansar tornou-se tragédia, e de que o tempo, mesmo quando devolve fragmentos, nunca devolve tudo. E assim, a história se encerra de forma aberta, como tantas outras histórias guardadas no arquivo do tempo. O silêncio permanece, o vazio ecoa, o mistério continua. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquele dia 17 de setembro de 1999. Mas uma coisa é certa: Regina e Mauro não foram apagados. Eles vivem na memória dos filhos, na lembrança da família, no símbolo de um chaveiro em forma de Pequi e nas páginas empoeiradas de um caderno que insiste em contar, mesmo sem palavras, que a vida deles existiu. Bem-vindo ao Arquivo do Tempo, onde as histórias esquecidas são contadas novamente, onde a ausência se transforma em narrativa, onde o mistério encontra voz. Se você acredita que memórias como essa não devam se perder, inscreva-se no canal. Juntos podemos garantir que o tempo não sepulte completamente aqueles que desapareceram em silêncio. E agora, eu pergunto a você, o que acha que realmente aconteceu com Regina e Mauro? Acidente? Crime? Ou algo que jamais poderemos compreender?